Começou já? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Você pode estar propagando essa live, você pode estar compartilhando, você pode estar se inscrevendo no canal. Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá? Essa live vai ficar salva. É um bate-papo muito especial, falar um pouco sobre o propósito, o chamado, sobre aquilo que Deus ele está tratando no meu coração em relação a tantas coisas, queridos. E, meu Deus, que coisa linda poder saber que essa geração ela depende de um povo que entende o propósito. Não só, queridos, em relação àquilo que Deus está fazendo na minha vida, mas tudo que Deus dá para um homem, Deus também dá para uma geração. Deus também quer abençoar. Deus nunca usa um homem para benefício daquele homem, mas Deus sempre usa pessoas em benefício do coletivo, porque a obra de Deus é unidade. Então eu quero dizer e começar essa transmissão fazendo essa reflexão, né, do legado e do propósito que nós precisamos deixar para essa geração, porque é necessário. É necessário que a gente busque ao Senhor de uma forma intensa, ao ponto de não deixarmos lacunas de legado nessa geração, mas para que a gente possa viver o propósito do Senhor nas nossas vidas e ser lembrado a partir de um caráter aprovado por Jesus e por Deus, tá? E eu quero começar com um texto muito simples de Mateus no capítulo 16. Eu quero ler aqui com vocês e para a gente poder se aprofundar um pouquinho na palavra. Vai ser uma live simples, um bate-papo simples, mas extremamente abençoador para as nossas vidas. Mateus capítulo 16, a gente vai estudar um pouquinho dessa afirmação que Jesus vai falar aqui para os discípulos. E é tão glorioso isso. Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13. Olha só que coisa linda. E Jesus, chegando à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem que os outros dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou-lhe ele: Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então respondeu Jesus: Feliz, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, Simão Bajonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 21, Jesus diz o seguinte, olha só. Desce aquele momento Jesus e começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse padecer nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te aconteça. E Jesus disse: Para trás de mim, Satanás, que você para mim é uma pedra de tropeço. Você pensa nas coisas, cogita das coisas dos homens, mas não das de Deus, tá? Queridos, isso é muito glorioso e a gente vai estudar um pouquinho sobre propósito e sobre legado. É algo que Deus tem colocado no meu coração. Jesus, especificamente nessa passagem, ele começa a perguntar para os discípulos: o que vocês estão dizendo que eu sou? Não, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Jeremias. E vós, o que dizes? Pedro toma a palavra debaixo de uma revelação do Espírito e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: Bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Logo após, bem perto, no próximo texto, né, praticamente, quando a gente vai ler mais para frente, Jesus começa a falar de propósito. Porque o propósito de Jesus era morrer na cruz do Calvário. O propósito de Jesus era passar pelas dores e pelas aflições para gerar, né, um fruto. E esse fruto está entre nós. O fruto sou eu, o fruto é você, o fruto é essa terra, o fruto é tudo aquilo que foi gerado mediante o sacrifício de Jesus. Nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos no império das trevas e a partir do sacrifício de Jesus nós somos regenerados. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, juntamente com Ele nós nascemos de novo baseado em um posicionamento de Jesus e isso nos alcançou.
E aí Jesus foi falar de propósito. Ele disse assim, gente, vocês prestem atenção nisso. Sabe qual é o meu propósito? Meu propósito, eu estou aqui para padecer nas mãos dos pecadores, eu estou aqui para padecer nas mãos dos mestres, eu estou aqui para padecer nas mãos dos sacerdotes. E aí Pedro repreende Jesus e disse assim, nunca, Jesus, nunca te aconteça isso. E Jesus repreende Pedro de uma forma muito áspera. Jesus repreende Pedro de uma forma muito incisiva e diz, para trás de mim, Satanás, que tu és para mim como pedra de tropeço, tu não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Gente, quando a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de estilo de vida. Porque não existe ninguém que esteja vivendo o propósito de Deus, que vive uma vida de qualquer jeito. Quando a gente vai falar sobre propósito, a gente vai falar sobre legado, porque uma coisa está associada à outra. Porque quando você entende quem você é e você entende aonde, do para que você foi chamado por Deus, você começa a estabelecer uma autoridade não só na sua vida, mas na vida de pessoas. A resposta de Deus para a humanidade nunca foi alguma coisa, sempre foi um homem. Quando Deus quis tirar o povo hebreu da escravidão do Egito rumo à terra prometida, Deus escolheu um homem, Deus escolheu Moisés. Quando Deus quis salvar a humanidade, Deus envia Jesus. Então a resposta de Deus para o mundo não é algo, mas sim alguém. Eu quero dizer que a resposta de Deus para essa geração é você. E nós precisamos nos posicionar como resposta, como a resposta. Você pode bater no peito e dizer assim, eu sou a resposta de Deus para o mundo. Porque Jesus me ungiu para pregar, Jesus me ungiu para anunciar, Jesus me ungiu para fazer, Jesus me ungiu para operar. E quando você entende isso, não tem como você viver uma vida de qualquer jeito. Sabe? Porque o que significa a palavra legado? Qual o significado da palavra legado? A palavra legado, quando você pegar, ou você for na internet, for no Google, ou no dicionário, enfim, qualquer que seja a fonte do significado que você for buscar, o legado significa alguém que deixa, por meio de um testamento, uma herança. Se você for pegar a palavra legado e for no dicionário, você vai perceber que essa palavra significa aquele que deixa algo, uma herança, aquele que por meio de um testamento ele deixa uma herança para aquela pessoa. E não necessariamente essa pessoa é da família, né? Se alguém deixa um legado, deixa uma herança para alguém, né? Mas o mundo ele vê o legado de uma forma diferente da ótica bíblica do que é legado. O mundo ele vê legado como bens materiais, né? Quando alguém entende que é herdeiro de alguma coisa, significa que você ganhou algum recurso, algum bens materiais. Sempre a herança está associada a dinheiro. Você pode perceber isso muito bem, o que significa herança. Herança é alguma coisa que é herdada de um parentesco familiar, né? Um herdeiro significa que aquele cara nasceu em uma família onde o pai tinha posses ou o avô tinha posses, e quando o avô ele não está mais na condição de exercer autoridade sobre aquelas posses, o filho que é o herdeiro ele começa a agir à altura daquilo que ele é por direito, porque ele é herdeiro. O que é legado? Legado é exatamente a mesma coisa. No mundo, o legado é justamente para passar para esse herdeiro a autoridade e o poderio mediante a essas coisas naturais, aos bens e ao recurso. E o que significa o legado dentro do cristianismo? A Bíblia diz que ele nos deu autoridade. A Bíblia diz que Jesus nos outorgou a autoridade. A Bíblia diz que Jesus conquistou toda a autoridade estava sobre Jesus e ele compartilhou essa autoridade com a igreja. Então hoje nós temos essa autoridade. Mas a grande questão que eu quero falar sobre legado e que muitas poucas pessoas entendem o que é isso, é que todo legado está acompanhado de uma percepção de identidade. Todo legado está acompanhado de uma percepção de identidade. Sabe por quê? Porque se você não sabe quem você é, você não está disposto, você não está pronto para cumprir o seu chamado. Eu quero dizer de novo, eu quero repetir essa frase para que você entenda e usufrua disso e que você fique muito convicto disso. Olha só, se você não tem convicção da sua identidade, você não está pronto para cumprir o seu chamado. E por quê? Porque se você não sabe quem você é, você também não sabe aonde você vai chegar. Então a convicção de identidade vai fazer toda a diferença para que você deixe um legado nessa terra de propósito.
Sabe por que tem tanta gente escandalizando o evangelho? Sabe por que tem tantos líderes que não estão vivendo o que Deus quer? Porque não têm a consciência de quem são em Cristo Jesus. É por isso que os líderes estão dando mau testemunho. É por isso que escândalos e mais escândalos estão saindo nas redes sociais e nos blogs, mundo afora. Mas por quê? Porque são líderes que não entendem, não têm identidade. A gente está vivendo em um tempo, uma geração que tem muita crise de identidade. Pessoas que não entendem o seu propósito dentro do corpo de Cristo, então eles acabam escandalizando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você começa a fluir no chamado sem ter a consciência de identidade, você pode escandalizar o evangelho. Então, é muito importante que você entenda quem você é, para que você possa chegar a um lugar, a exatamente o lugar que Deus quer te levar. Mas se você não entender isso, você vai padecer, você vai parar no meio do caminho. Não é esse o desejo de Deus para a tua vida. Não é esse o desejo de Deus para a tua vida. Hoje nós estamos vivendo uma geração que quer fluir no chamado, mas não quer ter a consciência de uma identidade, não quer ter a firmeza de um caráter. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o maior legado que os seus pais podem deixar para você não é dinheiro, mas é um caráter. Sabe? É por isso que eu posso bater no peito e agradecer a Deus pela vida dos meus pais, meus pastores, que eu amo, meu Deus, a vida do pastor Ricardo, da pastora Ana, meus conselheiros, meus amigos, meus pastores, porque talvez eles não vão deixar um legado de uma herança, de uma fortuna milionária para mim, mas eles vão deixar um legado muito mais importante do que isso, que é o legado do caráter, é o legado da hombridade, é o legado da honestidade, é o legado da visão, é o legado da unção. Então isso para nós é o mais importante, porque legado para o mundo tem a ver com dinheiro, mas legado dentro do reino de Deus tem a ver com caráter aprovado. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome? Eu expulsei demônios. Em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome eu profetizei. Aí o que é que Jesus diz? Apartai-vos de mim, porque vocês não deixaram um legado daquilo que realmente é importante. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Qual foi o legado que esses homens deixaram? Eles se envolveram com a unção, eles até fluíram no nome de Jesus, mas eles não entenderam quem eles eram em Cristo, então eles não agiram à altura do caráter de Jesus. Sabe? A igreja ela não precisa de pregadores de sucesso, a igreja não precisa, sabe, de artistas, a igreja não precisa de artistas, a igreja precisa de pessoas de caráter, de pessoas que entendam que Jesus não é uma religião, de que cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. E quando você decide viver o cristianismo, você muda radicalmente. Sabe? Não é uma mudançazinha, sabe? Não, irmãos, é uma mudança radical, onde você muda valores, onde você muda conceitos, onde você muda a forma de viver, forma de falar, forma de andar, forma de se vestir, forma de pensar. Você muda tudo. Agora a questão é que o mundo associa caráter, o mundo associa caráter a legalismo, caráter isso é muito careta. Não, deixa eu ser do jeito que eu sou. Né? As pessoas dizem, não me julgue. Você tem que me amar como eu sou, né? É a política do não julgueis, é a política do ninguém pode me julgar porque eu tô na graça, porque eu não tô na lei, porque Jesus já perdoou todos os meus pecados. Sim, querido, Jesus já perdoou todos os teus pecados. Agora entende uma coisa, a graça de Deus ela veio para te transformar, para te tirar de uma condição de escravo, para te tirar de uma condição de sujo e te colocar numa posição de santidade, sabe? O pecado, irmãos, ele não pode mudar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você forte. O pecado não pode mudar o que Jesus fez por você, mas o pecado ele te torna insensível às coisas de Deus. E é aí que está a situação. Talvez se você pecar, não vai mudar. Jesus morreu por você, todos os seus pecados foram perdoados. Se você pecar hoje, não vai mudar o que Jesus fez por você, mas vai te deixar insensível às coisas de Deus. O pecado ele quebra a unção. O pecado ele te afasta do propósito. O pecado faz com que você não deixe um legado para essa geração. Porque tudo aquilo, irmãos, que é falado precisa ser comprovado com aquilo que é vivenciado. É por isso que Jesus atraía multidões. Sabe por que Jesus sempre andava com a multidão? A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava pela vizinhança. Mas por que a fama de Jesus se espalhava pela vizinhança? Porque Jesus era um cara famoso? Porque Jesus era um cara Jesus era um cara das redes sociais? Porque Jesus era digital influencer? Era isso? Não, irmãos. Sabe por que Jesus atraía uma multidão? É porque é exatamente aquilo que ele pregava. Exatamente aquilo que saía da sua boca era o que as pessoas conseguiam enxergar na sua vida. Sabe por que Jesus atraía multidões? Porque Jesus era um cara autêntico. Aquilo que ele pregava estava totalmente associado com a sua vida, com aquilo que ele vivia.
Sabe por que muitas vezes nós estamos vendo tantos líderes que não entendem de fato o que é propósito e não tem intensidade no reino? Porque eles estão falando uma coisa, mas quando o povo olha para a vida deles, eles não conseguem passar, viver, exalar o caráter de Cristo. E é exatamente isso que nós precisamos fazer nesse tempo. É exatamente isso que nós precisamos fazer nessa geração. Nós precisamos exalar o caráter de Cristo, queridos. Nós precisamos entender que Jesus, que cristianismo não é apenas uma religião. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio mudar a sua vida. Jesus não veio fundar, sabe, uma igreja. Jesus não veio fundar uma igreja, Jesus veio implantar a igreja dentro de você, sabe? Porque você pode ir para a igreja, mas se a igreja não estiver dentro de você, não vai mudar nada, meu irmão. Eu quero ver a igreja em você e não você apenas dentro da igreja, mas a igreja dentro de você. Isso é que vai fazer diferença, é você inserido dentro do corpo de Cristo e a cabeça, e você atendendo aos comandos da cabeça e as coisas fluindo. Agora olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 16. Pedro tenta repreender Jesus, dizendo assim, não, mestre, longe de ti. Jesus vai falar sobre o propósito, assim, ó, a minha vida, eu estou aqui nessa terra para cumprir o propósito e eu vou padecer, eu vou morrer na mão dos pecadores. Aí sabe o que Pedro diz? Não, Jesus, longe de ti fazer tal coisa. Não, Jesus, não faz isso. Não, Jesus, não é para tu fazer isso. Sabe o que é que Jesus disse para Pedro? Tá repreendido, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Sabe, gente, sabe por que Jesus agiu com Pedro? Talvez na nossa opinião humana, na nossa opinião física, Jesus foi até muito duro com Pedro, né? Ao ponto de dizer, tá repreendido, Satanás. Né? Pedro ali emprestou a boca ao diabo porque muitas vezes a falta, olha só, a falta de discernimento do propósito faz com que a gente muitas vezes, sabe, abra brechas para mudança de direção. A falta de discernimento, as distrações muitas vezes, ela faz com que a gente não entenda, sabe, aquilo que Deus quer, sabe, o plano de Deus, o mapa de Deus para aquele tempo. E Jesus repreende a Pedro. Sabe, querido, sabe por quê? Sabe por que Pedro repreendeu Jesus? Porque no fundo, não era o que estava no coração de Pedro. Jesus disse assim, é necessário morrer, eu vou morrer nas mãos do pecador, padecer nas mãos dos pecadores, só que no fundo, Pedro está dizendo assim, não, Senhor, o Senhor não tem coragem de fazer isso não. Mas sabe por quê? Porque eu não tenho coragem de fazer isso. Só que Jesus, meu irmão, ele diz assim, Pedro, tu cogita das coisas dos homens. Pedro, você quer, tá disposto a me seguir? Aí o texto continua. Se a gente for ler o texto, olha o que Jesus diz, o texto continua, deixa eu ler aqui com vocês. Olha só que coisa linda. Aí Jesus diz aos seus discípulos no versículo 22, no versículo 23, então Jesus se virou para Pedro, na hora que Jesus repreende a Pedro, e diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, né? E não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Aí, no versículo seguinte, olha o que Jesus diz. Então Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabe o que Jesus está querendo dizer assim? Ei, não é esse o padrão não, filho. Ei, cristianismo não é isso não. Ei, filho, evangelho não é isso não. Você tem que morrer. Você tem que entender que a tua vida humana, natural, a tua forma de enxergar as coisas, ela precisa ser mortificada para dar lugar a um novo estilo de vida, um novo pensamento, que é perder para ganhar, que é morrer para que outros vivam, que é padecer para que outros prosperem, que é entender que você precisa ser o último da fila para que pessoas estejam na frente. É entender isso, queridos. Aí Jesus diz, aquele que fizer isso, entende, aí sim é o meu discípulo verdadeiro. Porque entende o que é, entende o que é propósito, entende aonde Deus vai levá-lo e entende quem ele é. Sabe, irmão? A gente precisa entender uma coisa. Sabe, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Jesus, ele deixou o maior legado que esse mundo já pôde vivenciar de caráter, de vida, de unção, de ensino. Mas sabe qual é a grande questão das pessoas? É que as pessoas veem Jesus operando milagres, veem Jesus operando maravilhas, mas você sabia que Jesus ele mais ensinou do que curou? Você sabia que Jesus mais ensinou a palavra do que operou milagres? Porque as pessoas olham para Jesus e veem aquele espetáculo, aquela coisa sobrenatural de prodígios, milagres, de maravilhas, de coisas extraordinárias. Mas Jesus, irmãos, ele mais ensinou do que qualquer outra coisa.
Jesus ele mais ensinou a palavra do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o que muda a vida das pessoas é o ensino. Você pode ser tocado na sua alma quantas vezes você for para a igreja, você pode ser tocado. Mas o que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Porque quando você está ali num momento de dificuldade, você não vai lembrar de um culto que você caiu, que você chorou. Você vai lembrar da palavra que foi pregada, sabe? É impressionante, eu amo os louvores, mas você vê como a prioridade é a palavra de Deus, porque no dia que você está passando por um momento difícil, não é de um louvor que você lembra da palavra de Deus ministrada, aquela palavra que o pastor falou mudou minha vida, não, eu quero me apossar daquela palavra. Por quê, queridos? Porque é a palavra que transforma, sabe? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Jesus diz em Mateus capítulo 16, é impressionante isso, porque muita gente confunde, né? Nós que cremos no avivamento, muitas vezes a gente entra dentro de uma rotina do avivamento, e a gente acha que o avivamento ele vai ser vivenciado de qualquer forma. Jesus diz em Marcos capítulo 16, olha só, em meu nome, ele diz, estes sinais seguirão os que creem. Mas antes ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos. Aí ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele diz, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falam novas línguas, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, vocês vão tarará, e Jesus começa a falar uma série de manifestações que vão acontecer com aqueles que creem. Agora preste atenção, qual foi a primeira ordem de Jesus? Ele diz, ide e pregue. Ide e ensinem o evangelho, preguem o evangelho. E depois, os sinais eles vão vir após a mensagem. Os sinais eles vão vir após a pregação. Ou seja, nunca você vai ver Jesus primeiro operando milagres para depois ensinar. Sempre ao contrário, se você for pegar o contexto dos evangelhos, sempre Jesus ensinava e operava milagres. Sempre você tinha um ensinamento de Jesus e os sinais se seguindo. Quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus pregou o dia todo e no final houve a multiplicação de pães e peixes. Sabe, queridos, Jesus ele ensina e os sinais eles seguem a palavra. É por isso, aí você pode perguntar, pastor, e qual é a parte mais importante? É palavra ou sinais? Irmãos, não tem como desvincular uma coisa da outra. Mas Jesus, ele sempre deixou claro que existe uma ordem correta das coisas. Ele diz assim, vocês podem ser usados. Vocês podem ser usados por mim. Vocês podem ser até ser tocáveis. Vocês podem se deixar ser tocados por mim. Mas se vocês não viverem um estilo de vida no padrão daquilo que eu ensinei, vocês não vão conseguir atingir o propósito que eu quero levar vocês. A consciência de identidade vai fazer com que essa geração viva muito mais além do que aquilo que já viveu até hoje. Aí você pode se perguntar, mas pastor, a consciência de identidade é essa? É isso que nós precisamos construir ao longo desse tempo, ao longo dessa geração? Irmãos, é exatamente isso que precisamos construir. É exatamente isso que precisamos fazer ao longo desse tempo. Nós não podemos ser levianos e achar que o mais de Deus está ligado apenas a bens e a riquezas. Nós não podemos ser levianos e achar que o mais de Deus está ligado apenas a dinheiro, apenas a recursos. Não. O mais de Deus está ligado à iluminação, à inspiração, à revelação, à unção, a discernimento. Aleluia, a consagração, a energia, a poder de Deus. O mais de Deus está ligado, irmãos, a crescimento no Espírito. É porque muitas pessoas ligam o mais de Deus apenas à revelação, de prosperidade, ligam o mais de Deus apenas a dinheiro e a recurso, mas não é. A palavra de Deus, irmãos, o mais de Deus sempre está associado à inspiração. É por isso que Deus ele sempre usa homens, presta atenção nisso, ele sempre usa homens que não estão conformados, ou melhor dizendo, que estão conformados. Deus sempre usa homens que não estão conformados com aquilo que já tem, é isso mesmo. Deus sempre vai usar homens que não estão conformados com aquilo que já tem, que estão em um estado de inconformismo. É por isso, irmãos, que o desejo por mais vai fazer diferença na sua vida. O desejo por mais vai fazer diferença na sua vida, mas a partir do momento que nós estamos vivendo aquela vida de rotina, a partir do momento que nós estamos vivendo aquela vida de mesmice, nós não conseguimos deixar um legado para essa geração, porque o legado não é apenas aquilo que você vai deixar de casas, de bens, de dinheiro, de fama, de riquezas, não, mas o legado é aquilo que você está produzindo nas pessoas. É aquilo que você está deixando de ensinamento para aquelas pessoas. É aquilo que as pessoas olham para você e aquilo que ela te associa. Quer dizer, quando as pessoas olham para você, qual é a primeira frase que vem à cabeça delas? Quando as pessoas elas olham para você, qual é a primeira palavra que vem à cabeça delas? Quando as pessoas o que você está sendo
Você está sendo associado a quê? Sabe? Quando as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor Renan, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, sabe? Um homem que tem intimidade com Deus, um homem que ama Jesus, um homem que ama a esposa, um homem que, sabe, que vive o propósito. Mas será que é só isso? Será que é mais? Não, um homem que tem um ministério grandioso, tem um ministério de impacto, mas e você? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? Qual é a primeira frase que vem à mente das pessoas quando elas olham para você? Porque isso é o legado. Tem muita gente que diz assim, mas eu não me importo com a opinião das pessoas. Mas eu não me importo com a opinião das pessoas. As pessoas podem achar o que elas quiserem, mas o que importa é o que Deus pensa de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma diferença muito grande entre reputação e legado. Eu não estou falando de reputação. Eu não estou falando de você mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Não. Existe uma diferença muito grande. Reputação, irmãos, Reputação é você mostrar para as pessoas quem você é em público. Reputação é você mostrar para as pessoas o que você é publicamente. Quando todo mundo está te vendo, você é isso. Mas quando você está dentro da sua casa, quando você está sozinho, quando você está na ausência, quando ninguém te vê e você ama Jesus na ausência, quando você ama Jesus no seu secreto, quando você ama Jesus, quando está só você e a sua esposa em casa, quando você ama Jesus aí você está demonstrando o teu caráter. Aí você está deixando o seu legado, sabe? Para essa geração. É quando mesmo de boca fechada você consegue emitir uma mensagem. É quando você mesmo sem falar nada, você consegue pregar para a pessoa, você consegue ganhar vidas. Pessoas são tocadas por meio da tua vida sem você abrir a boca. Sabe? É quando você ministra pessoas de boca fechada. Isso é legado. Sabe? Isso é legado. Você não precisa se esforçar para frutificar, você não precisa se esforçar para poder dar fruto, porque isso é natural de você, você gera, você faz. Por quê? Porque tem vida dentro de você. Sabe, queridos? E você não faz força para isso. Nós estamos vivendo uma geração que faz muita força para dar fruto. E por que faz força para dar fruto? Porque não entendeu de fato. Porque o que faz, irmãos, o que faz uma árvore estar alicerçada no chão não é o tamanho da árvore, mas é o solo que ela está edificada. Você pode ser a maior árvore do jardim, mas se você não estiver edificado num solo fértil, um vento forte que passar, você vai cair. Porque se a tua casa estiver edificada sobre a areia, os ventos contrários vão surgir, as tempestades vão cair, a casa vai cair, a casa vai desabar, sabe? Porque se a tua casa estiver edificada sobre a areia, mas se a tua casa estiver sobre a rocha, querido, pode vir o vento que for, mas você vai permanecer inabalável, sabe? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele me faz, sabe, oh meu Deus, Jesus mesmo, sabe, você sabe o que é que o profeta Abacuque quis dizer com esse texto? Abacuque capítulo 3, ele disse, mesmo ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, sabe, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo assim eu me alegrarei. Sabe? Porque o profeta começa a dizer, ainda que não haja, ainda que não haja, ainda que não haja. Nessa geração a gente pode dizer assim, Senhor, mesmo que a despensa esteja vazia, Senhor, mesmo que a luz esteja cortada, Senhor, mesmo que não haja, Senhor, mesmo que as coisas estejam difíceis, Senhor, mesmo que as contas estejam vencidas, Senhor, mesmo que no natural eu não consiga ver possibilidades daquilo dar certo, Senhor, mesmo com tantos problemas, diante das dificuldades, diante das adversidades, mesmo diante de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, porque eu não sou baseado nas circunstâncias, naquilo que o mundo está dizendo, naquilo que os jornais estão dizendo, naquilo que a economia está dizendo, mas eu sou baseado por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu entendo que Jesus já venceu todas as coisas. Agora a questão é, você não entende quem você é. Sabe, esses dias alguns jovens estão pensando, sabe, em se relacionar, em namorar, sabe, em constituir um relacionamento. E a primeira pergunta que eu digo é, quem você é? Por quê? Por que eu pergunto isso, quem você é? É porque se você não tiver convicção de quem você é, você não está pronto ainda para viver essa nova etapa da sua vida, querido. Os jovens estão... Sabe por que os relacionamentos dão tão errados no mundo, nesse mundão que a gente está vivendo? Porque as pessoas não têm consciência da identidade do Senhor, da identidade de Cristo na vida delas. Então, se você não sabe quem você é, você não está pronto ainda para assumir um relacionamento. Se você não sabe quem você é, você não está pronto ainda para cumprir seu chamado. Por quê? Porque a base máxima do ser humano, aquilo que ele precisa entender, antes de poder dar um passo, você precisa entender que você tem uma identidade.
Antes de você dar um passo, você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, você não sabe aonde você quer chegar. Então, irmãos, não dá, não tem como. Sabe? Se a tua vida ainda não está clara, então não vai bagunçar a vida de outra pessoa, não. A gente só vai, se relacionar com outra pessoa quando a nossa vida estiver esclarecida e quando a gente tem plena convicção do que Deus quer pra gente. Se você ainda não tem convicção do que Deus quer pra você, então não vai bagunçar a vida de outra pessoa. Se você não tem convicção do que Deus quer pra você, não vai bagunçar a vida de outra pessoa, porque a tua vida ainda está muito obscurecida de propósito. Se você não tem um propósito claro na sua vida, querido, eu te digo, não vai trazer dúvida para a vida de outra pessoa, porque a pior coisa que existe são duas pessoas sem propósito juntas. É a pior coisa que existe. Não tem bênção de Deus aí. Não tem favor de Deus, não tem graça de Jesus aí não. A pior coisa que existe são duas pessoas sem propósito juntas. É por isso que não dá certo, é por isso que a gente vê tantos relacionamentos sem frutificar e sem prosperar. Porque não tem a bênção do Senhor Jesus, porque não tem a bênção da palavra, porque não estão inseridos dentro de um propósito e aquilo vai dar errado. Vai dar errado. Agora, quando você entende quem você é, e você entende o que Deus tem para você, e você entende o propósito de Deus para a sua vida, você consegue frutificar exatamente naquilo que Deus te chamou. Você não tem dúvida, você não tem, não tem hesitação, você não tem empolgação, você tem, um fogo dentro do seu coração que queima por amor a Jesus. É por isso que o segredo para vencer o pecado, irmãos, não é 7 dias de campanha, não é pegar uma cruz pesada nos ombros e subir o morro, e subir a montanha, jejuar 40 dias sem propósito nenhum, não. Não é assim que vence o pecado, não é assim que vence o diabo. Sabe como é que vence o pecado? É se posicionando em amor a Deus, em temor à sua palavra. Hoje as pessoas não entendem o que é a vivência na santidade porque elas não entendem o temor a Deus, de você estar buscando, de você estar mergulhado nas escrituras dia. Sabe qual foi a instrução de Deus para Josué? Josué, medita na lei do dia do Senhor. Josué, crava as leis de Deus no teu coração, na tua vida. Josué, não se esquece da lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, para que você não se enfraqueça. E eu estarei contigo, Josué. Essa foi a palavra de Deus para Josué, e a Bíblia diz que Josué foi vencedor nas batalhas que enfrentava. Por quê? Porque Deus era com ele. Mas por quê? Porque ele fazia questão de guardar a palavra do Senhor. Sabe, queridos, a consciência de legado vai fazer com que você não deixe para essa geração apenas aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Os teus posicionamentos falam mais do que as tuas palavras. Eu vou repetir isso. Os teus posicionamentos falam muito mais do que as tuas palavras. A forma com que você conduz, a forma com que você anda, a forma com que você fala, a forma com que você se move, a forma com que você lida com as decisões no teu dia a dia vai ministrar pessoas. E a gente precisa entender isso. Legado não é apenas deixar uma herança natural, mas é você deixar princípios inegociáveis. Sabe? É você realmente bater no peito e dizer assim, eu não negocio os meus princípios, eu não negocio os meus valores, assim como Jesus não negociou. Jesus poderia ter sido um pouco mais razoável com Pedro. Um discípulo ali que estava no meio de Jesus, ele podia ter pegado mais leve. Mas não, ele diz, ele diz, longe de você, Satanás. Ele diz, está repreendido, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Jesus foi muito áspero. Se a gente olhar num contexto natural, Jesus foi muito áspero com Pedro. Né? Está repreendido, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das dos homens. Jesus pode ter sido muito áspero. Mas sabe por quê? Porque Jesus era radical com aquilo que tentava tirar ele do propósito. Pedro veio com uma palavra sutil. E Jesus sabia quem estava por trás daquela palavra. É por isso que Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque você não pode abrir espaço para que ninguém atrapalhe o teu propósito. Para que ninguém fale o contrário daquilo que a palavra de Deus diz sobre você. É por isso que não permita. Daqui a pouco eu quero encerrar essa live dizendo isso. É uma live curta, é só um bate-papo aqui. Para que você entenda o que Deus tem para sua vida. Eu quero dizer algo para você. Não permita que pessoas, de uma forma sutil, lancem palavras contrárias ao teu propósito. Seja radical com aquilo que está te atrapalhando de viver o propósito de Deus para a tua vida. Seja radical com aquilo que te atrapalha de viver o que Deus tem para você. Seja radical. Não permita com que ninguém atrapalhe o seu propósito. Por quê? Porque Deus tem projetos lindos para a sua vida. Deus tem projetos lindos para você. Sabe? Deus tem coisa grande para você, mas você precisa se posicionar. Não é o desejo de Deus que você viva uma vida sem propósito. Não é o desejo de Deus que você viva uma vida sem propósito. Mas é o desejo de Deus que você viva uma vida abundante, sobrenatural. Sabe, queridos, a grande máxima do Evangelho, a grande máxima da fé cristã
é a gente estar associado à coisa certa. E quando nós estamos associados à coisa certa, que é aquilo que Jesus conquistou em sua palavra, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a gente entende como é bom servir a Jesus e como é bom gastar a nossa vida por amor a Ele. Tá? Eu quero orar pela sua vida e eu quero dizer que essa live vai ter a parte 2, tá? Eu vou trazer muito mais conteúdo. Eu vou deixar essa live salva aqui para que você possa compartilhar, mas eu quero orar pela sua vida e eu quero ministrar sobre você, tá? Onde você está agora, eu quero que você feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Espírito Santo, que você possa fazer infinitamente mais na vida de todas as pessoas que estão me ouvindo. Senhor, dos próximos visitantes desse canal que vão estar vindo aqui, Senhor, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já estão ouvindo todo esse conteúdo que está sendo divulgado aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem para nós, por aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero dizer, Pai, chega de crise de identidade, chega, Senhor, de crise de identidade. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está levantando uma nova geração nesse tempo. Uma geração perfeita, uma geração que vai realmente impactar essa geração, uma geração que vai impactar o mundo, não apenas com um legado de coisas físicas, mas com um legado de caráter, de honestidade, de hombridade, Senhor, de lealdade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro líderes fortes, Senhor, líderes saudáveis, líderes que estão fazendo discípulos com o caráter de Cristo. Pai, líderes que estão fazendo discípulos com o caráter de Jesus. Nós queremos ensinar jovens a amar Jesus. Nós queremos ensinar jovens a amar o Senhor sobre todas as coisas. Oh, Pai, como é importante para nós viver o que o Senhor tem para nós de uma forma extraordinária, de uma forma incrível. Porque eu sei o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor está disposto a nos amar. Pai, eu ministro sobre a vida de todos que estão me assistindo agora. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer clareza ao chamado, trazer clareza, Pai, com o propósito. Pai, eu não aceito, Pai, jovens com crise de identidade, sem saber o propósito de Deus para as suas vidas, sem saber para que eles foram chamados. Eu declaro, Pai, uma chuva de avivamento nos alcançando e pessoas, Pai, sendo afogueadas com um propósito extraordinário. Oh, Pai, nós cremos, em nome de Jesus, no Teu fogo, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero futuramente gravar um novo vídeo, né? Legado e propósito, parte 2. Futuramente eu vou estar fazendo mais lives sobre outros temas e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. De uma forma muito superficial, eu não teve muito aprofundamento bíblico, exegético, teológico, né? Mas que o Senhor Deus possa ter acrescentado no seu coração. Eu creio que nos próximos dias a gente vai estar divulgando mais conteúdo. Tem muito conteúdo meu também no Instagram, você pode me seguir lá, eu até deixei o link aí na descrição do vídeo. Se você quiser ir lá no Instagram, seguir, compartilhar, enfim. Todo o intuito dessas palavras desse canal não é para trazer fama, enriquecimento do meu nome, nada disso. Mas é para que o nome de Jesus ele seja glorificado. Eu faço igual a Davi, faço minhas as palavras de Davi. Davi matou Golias e uma das frases que ele diz é para que todo mundo saiba que existe Deus em Israel. Para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. É exatamente a minha motivação de estar aqui nesse canal. Eu não estou no YouTube para conseguir dinheiro, para conseguir monetizar esse canal, para conseguir... Não. Eu estou aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Para que o YouTube saiba que existe um Deus, né, no nosso meio, que existe um Deus vivo em nome de Jesus. Então você que se identificou com essa live, que gosta desse conteúdo, publica, compartilha com os seus amigos e em nome de Jesus, seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, né? Essa live vai ficar salva e a gente vai, em nome de Jesus, propagar esses conteúdos para a glória de Deus, tá bom? Então, obrigado por você ter ficado até aqui, né? Foi um bate-papo simples, mas que o Espírito Santo ele possa testificar no teu coração. Ei, qual é o legado que você está deixando para esse tempo? Qual o legado que você está deixando para essa geração? O que é que você tem deixado para essa geração? O que é que as pessoas associam a você? Ao seu nome. O seu nome está associado ao quê? À coragem? À hombridade? A caráter de Jesus? Ao amor por Jesus? A cristianismo? A santidade? O teu nome está associado a quê? Pensa um pouco nisso, reflete nisso e a gente vai viver o maior avivamento que essa terra já viu, mas não existe avivamento sem arrependimento. Eu sempre tenho falado isso. Nós precisamos, irmãos, nos lançar diante do altar de Deus. Tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor da nossa vida. Para que Ele possa, todos os dias, vir com a sua graça, nos limpando e nos absolvendo. Em nome de Jesus, tá bom? Um abraço grande, estamos juntos
e que você possa ser muito abençoado na prática da palavra de Deus. Um abraço.